Apresentar um pouco sobre como ficou a nossa resolução do trabalho M2 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, que requisitava uma implementação de uma gramática e um interpretador utilizando o Gauss, em que a linguagem permitisse atribuição de valores ou expressões a variáveis, exibição de valores de variáveis na tela e cálculo e funções de operações de cálculo como soma, subtração, multiplicação, divisão, enfim. E eu vou mostrar agora como ficou a nossa resolução. A nossa resolução ficou um pouco mais completa do que o que foi pedido aqui, porque junto dessa disciplina a gente está fazendo também a disciplina de compiladores, que seria para a criação de uma linguagem de programação. Então a gente utiliza também na disciplina de compiladores o WebGauss e já montou, junto com esse trabalho aqui, uma estrutura da linguagem de programação que é um requisito para uma outra disciplina, né? Daí, nesse caso, a gente pegou um pouco do que a gente já tinha feito e adaptou junto com o que foi pedido aqui para ter a resolução completa do trabalho, tá bom? Então, eu vou mostrar agora no WebGauss como é que ficou essa nossa resolução. Aqui no WebGauss, a gente tem, na parte de tokens, todas as palavras reservadas relacionadas à nossa linguagem ou o que a gente está fazendo. E a nossa linguagem é inspirada no latim e por isso ela tem as palavras reservadas dessa forma aqui. Aqui a gente tem da declaração das variáveis, em que ela pode ser declarada pelo tipo, né? E ele vai identificar a variável que foi declarada. E mais aqui para baixo a gente tem também outras coisas que foram requisitadas no trabalho, como por exemplo o ID de print e as operações aritméticas como exponencial, log, soma, subtração, enfim, todas as operações aritméticas mais comuns que a gente vê numa linguagem, né? Agora aqui da parte de gramática, a nossa gramática ela já está numa estrutura da linguagem de programação, então ela vai ser um pouco mais complexa do que precisaria ser para fazer funcionar só com o que foi pedido. Ela já está numa estrutura em que ela vai empilhar por lista de comandos, enfim. Então, eu vou passar aqui só pela parte do que foi pedido. Basicamente aqui a gente tem a parte de comando, em que ele vai identificar algum tipo de comando, e a gente tem aqui do print, em que ele vai funcionar, que ele vai ter a nossa key print, que é exibir aqui, e os parênteses. Então, quando a gente for declarar para printar alguma coisa, ele vai ficar dessa forma aqui. Opa. C, ponto e vírgula. E se a gente rodar a simulação, ele já vai nos dar certinho que teve um comando de print aqui, tá? Agora, da parte das operações, a gente passa das operações verificando uma a uma sobre o que seria, né? Então, primeiro ele vai vai ver que é uma expressão e deve verificar se as operações lógicas, assim, e daí depois ele passa para as operações de fato, como soma, subtração, multiplicação, divisão, e depois também exponencial e log, tá? Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui que eu fiz, que a gente pode declarar também variáveis, por exemplo, int a e int b, e ele pode ser declarado também dessa forma aqui, por exemplo, b, c, em que se a gente faz a simulação léxica, ele já mostra tudo, e a sintática também. Que ele dá o int, enfim. Vou deixar assim que é mais fácil de visualizar na árvore depois. E a gente tem também algumas outras operações, tipo, por exemplo, assim, dessa forma que ele vai fazer o exponencial, ou dessa forma que ele faz o log, desse jeito aqui. E quando a gente coloca para gerar, ele dá a nossa árvore também, e a gente consegue observar, por exemplo, aqui, que é a parte do print, em que ele está tendo uma atribuição, e daí aqui na atribuição a gente consegue chegar, que esse aqui deve ser aqui, ó, operação log. Então a gente consegue ver que aqui na árvore, nessa parte aqui, a gente está observando a estrutura dessa linha aqui, nessa parte específica.
E daí, dessa forma, a gente consegue fazer a validação e consegue simular como é que ele está gerando a árvore a partir do que a gente coloca no código aqui, tá? Então, basicamente isso do que foi pedido. Ele tem a declaração de variáveis, tem a declaração por tipo também, em que ele vai identificar, por exemplo, que esse aqui é um int, no caso. Se eu botar assim, por exemplo, ele consegue identificar que o nosso a igual a 10, ele vai ser um int. Que int, enfim, ele consegue verificar os tipos, que o 10 é um int, e a gente tem declaração de outros tipos, tipo, por exemplo, binário, em que a gente coloca um identificador, por exemplo, 0b 010, 0010, em que ele vai identificar esse binário. E daí ele tem todos os tipos de acordo com o que a gente coloca ali, que string, por exemplo, ele vai ser validado por aspas duplas. E a gente tem também outra coisa que é muito interessante, que é comentários, que é uma estrutura bem difícil de se fazer, mas ele consegue identificar os comentários, né? Tipo, por exemplo, aqui, comentário de linha única, e ele consegue identificar também comentários mais extensos de mais de uma linha, em que ele inclui também caracteres diferentes dentro dele, tá? Perdão. Aqui, ó. Ele já consegue identificar os comentários também, por mais que essa parte ainda não esteja na gramática. Enfim, esse é o trabalho que a gente fez. Ele ficou como eu falei antes, ele ficou um pouco mais completo, então eu não vou passar por todas as funções do trabalho, eu mostrei só as que foram requisitadas aqui na nossa M2. E basicamente isso. A gente fez uma estrutura maior por conta de ser já a estrutura da linguagem de programação mesmo. E é isso aí. Fechou? Valeu!